De volta ao livro de Romanos, agora o vídeo de número 19, continuação daquilo que nós estamos vendo nesta última divisão de Paulo, a nova obediência, capítulo 12, verso 1 até o capítulo 15, verso 13. Hoje nós vamos falar aquilo que está nos versos 3 a 21. Em Romanos 12, 3 até Romanos 13, 14, nós vamos ver algumas questões. No capítulo 12, verso 3 a 8, nós vamos ver Paulo falando do uso dos dons no corpo de Cristo. Nos versos 9 a 21, ele vai estar falando sobre o amor e a exigência que o amor traz sobre nossas vidas. No capítulo 13, verso 1 a 7, ele vai falar sobre a autoridades civis e a sujeição a essas autoridades civis. Nos versos 8 a 10, ele retorna para falar sobre o amor, mas ele vai falar sobre o amor agora no sentido da lei. E nos versos 11 a 14, como nós andamos aqui na face da terra. Nós andamos de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Jesus falou, que nós somos luz no mundo. E Paulo vai tratar desse assunto, então, nesse momento aqui que nós temos. Então, daqui para frente, Paulo ele vai aplicar assuntos específicos daquilo que ele trouxe no capítulo 12, verso 1 e 2, que nós vimos no vídeo anterior, sobre esse culto que prestamos a Deus. Ele vai mostrar, então, como em nossa vida diária podemos viver, ser culto a Deus. Nos versos 3 até o verso 8, Paulo fala sobre o devido uso daquilo que Cristo nos dá para a edificação da sua igreja. Não é nós olharmos para os dons do Espírito como algo para nós. Os dons do Espírito é dado à igreja. Ou seja, os dons são da igreja, são para a igreja, e através da igreja. Não tem nada de pessoalidade nisso, conforme alguns imaginam. O homem, então, justificado pela fé, ele deve estar aberto ao uso dos dons na sua vida, dado pelo Espírito Santo. Ele dá, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, que ele dá conforme ele quer, a quem ele quer e no determinado tempo que ele achar melhor para a vida da sua igreja. Então nós temos essa questão, o Espírito Santo ele é livre, não podemos e não precisamos dar liberdade a ele é livre. Nós sim que precisamos estar o quê? Nós temos que estar submisso à vontade de Deus e aberto à ação do Espírito Santo na nossa vida. Dom, por isso que dom aqui é alguma coisa que Cristo dá à igreja através do Espírito Santo, um presente para a vida da igreja, que serve para ajudar. O dom é para edificar a igreja, não a pessoa somente. Ou seja, aquilo que 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo vai trazer também em Efésios, quando fala no capítulo 4, verso 11 a 13, sobre dons no sentido de liderança também, que nós vamos ver ali nessa mesma expressão, que é algo para que a igreja se aperfeiçoe, para que a igreja se edifique. Não é algo pessoal, para si próprio, para mostrar a tua espiritualidade mais acentuada. Nada disso. O dom é da igreja e para a igreja. Um dom não tem que ser algo espetacular, como alguns dons extraordinários, encontrado em Corinto no capítulo 12 até o capítulo 14. Os dons ele procede da Trindade. É o Espírito, é o Pai e é o Filho que conduz à vida da igreja os dons, que concedem à vida cristã, às pessoas, aos seus filhos, para que possam agir em benefício da igreja, do corpo que é Cristo, servindo então. Os dons é para nos fazer servos, não para nos fazer acima. Bem ao contrário, servos, que servem à vida da igreja. E há uma diversidade, Paulo fala, entre os dons. Por isso que Paulo aqui, nesse momento, no capítulo 12, versos 6 a 8, ele cita 7 deles. E nesses 7 aqui nós não vamos ver nenhum dons de forma espetacular, como nós encontramos no capítulo 12 de 1 Coríntios, que precisamos entender aqueles dons extraordinários também. Os dons aqui mostram o que? Mostra a prática de cada cristão na edificação da vida da igreja. É interessante isso porque Paulo trazendo isso para nós aqui nesse momento,
Paulo mostra que esses dons não tem nenhum deles algo de espetacular. Por quê? Porque nós temos que aprender a viver como servos de Deus aqui na face da terra, e como servos de Deus diante dos nossos irmãos em Cristo, diante do reino de Deus, diante da sua igreja. Não é nós querermos algo para estar acima. Bem pelo contrário, nunca estaremos acima enquanto nós não colocarmos a nossa vida embaixo, porque é ali que nós vamos servir verdadeiramente a Deus. Por isso esses dons são concedidos a cada um para o quê? Para o proveito do outro, não para o proveito próprio. Os muitos membros nesses versos do capítulo 12, do verso 6 a 8, os muitos membros constituem um só corpo. Nós somos um, nós estamos unidos em Cristo. Como eu disse no vídeo anterior, Paulo vai tratar aqui de alguns momentos, ele vai falar sobre essa frase, uns com os outros. E é nesse uns com os outros, nessa mutualidade, então, que o Espírito Santo concede dons para que possamos agir como um só corpo. Isso está no capítulo 12, o verso de número 5. Assim, então, cada membro deve se esforçar no uso que ele recebeu, versos 6 a 8, para o bem-estar do corpo de Cristo, dos outros que estão dentro desse corpo de Cristo. Por isso, então, deve avaliar seriamente os dons que podem estar sobre sua vida nesse momento, verso 4 e o verso 5, na sua primeira parte desse capítulo 12. Dentro do corpo de Cristo, o que determina o uso dos dons, então, é o amor fraternal. É aquilo que nós vemos lá em 1 Coríntios 13, que nós conhecemos bem, esse hino de louvor ao nosso Deus, através desse caminho sobre modo maravilhoso que é o amor. E sobre isso, então, que Paulo passa a falar também aqui, no capítulo 12, do verso 9 até o verso de número 12. O que Paulo quer? Ele quer quer tornar concretas e práticas as exigências desse amor. Qual amor? 1 Coríntios 13, verso 4 a 7, junto com o capítulo 12, do verso 9 a 12. O que nós vemos aqui, então, que a igreja, nesse amor, mostrará crescimento. Sem isso, ela não cresce. Efésios 3, 17 e no capítulo 4, 15 e 16, que justamente está falando sobre dons também. Essa igreja, então, elas tem que estar motivada pelo amor, em primeiro lugar, a Deus. Capítulo 12, 1, que nós vimos nesse culto a Deus no vídeo anterior, que é uma prova de nós sermos amados também por Ele. Logo, então, é um dom, é um presente de Deus para as nossas vidas e é um cumprimento da lei de Deus também. Capítulo 13, verso 8 a 10, vai mostrar isso para nós. O amor é tão importante como a fé é fácil. O amor é tão importante como a fé é fácil. É isso que nós precisamos olhar. A fé também é dado a nós. É Deus que nos dá essa fé salvadora. Então, todas as exortações que nós temos no capítulo 12, do verso 9 até o verso 21, são formas concretas de amor, que visam o quê? A edificação e não visam só a pessoalidade de alguém. Nesse amor, então, e este amor vai estar tendo uma preocupação com todas as pessoas, mas de maneira específica com os irmãos. Aquilo que Gálatas 6,10 fala que nós devemos primeiro olhar para os da fé, para os da casa. E esse amor deve ser sincero, esse amor deve procurar o bem-estar da igreja, corpo de Cristo, verso de número 9 do capítulo 12. Esse amor, então, zela para que a edificação consciente esteja presente naquele servo do Senhor, capítulo 12, verso 11, que deriva, então, o quê? Traz os recursos para com Deus, traz os recursos para com o grande futuro, verso de número 12, que compartilha a vida de uns com os outros, tanto material quanto espiritualmente, versos 13 e 15. E quanto aos que estão fora da igreja? O amor exige solidariedade com eles, o verso de número 15. Só o amor possibilita nós sermos veículos de bênção, até os que se fazem nossos inimigos, verso 14. Por quê? Nós vamos estar procurando sempre o bem, verso 17.
né? E vamos estar promovendo a paz, verso 18, porque nós somos bem-aventurados pacificadores, né? Que nos leva então a fazer o quê? Deixar a vingança nas mãos de Deus. É Deus que vai trazer juízo para todas as coisas, verso de número 19. Então o alvo do amor para o irmão é o quê? Edificação. E o alvo do amor para o inimigo é a salvação. Capítulo 12, verso 10. Né? Aquilo que está em 1 Coríntios também 10, verso 32, até o capítulo 11, verso 1 da carta de Paulo aos 1 Coríntios. Então, o alvo do amor para o cristão é a edificação. O alvo do amor para com o inimigo é a salvação, para que ele esteja junto. Né? Aquele que paga o mal com o mal, diz o verso 21 do capítulo 12, é vencido pelo mal. Então, para resumir o amor quer dizer você colocar-se a si mesmo à disposição do próximo, em verdadeira humildade, procurando a edificação de todo o corpo de Cristo. Você nessa situação, né, você está então fazendo o quê? Está submisso à vontade de Deus, e a ação do Espírito Santo concede dons para a vida da igreja, através do veículo que você está sendo como servo na presença de Deus. Por isso que o amor exige isso. O amor exige sermos servo. O servo procura o quê? A honra do outro. Capítulo 12, verso 10. O servo deve ser obediente. Capítulo 12, verso 16. O servo é um homem justificado pela fé. Capítulo 11, verso 20. O servo que segue é aquele que segue o exemplo de Cristo, que está lá em Filipenses 2, verso 1 a 11, que nós conhecemos quando Jesus fala sobre a sua encarnação, sobre deixar de si mesmo, se tornar servo em favor de nós. Então, o que nós vemos aqui nesse momento na vida de Paulo, trazendo para o contexto da igreja, né, no sentido dos dons do Espírito na vida dessa igreja? Humildade e mansidão tem que ser a característica de todos os que estão no contexto eclesiástico, daquele servo, daquele que é servo. E é a partir disso que o Espírito Santo derrama, então, os dons necessários para que essa igreja prossiga. Ok? Nós vamos ver essa sujeição, esse amor e a luz mais presente no capítulo de número 13. Né? O capítulo de número 13 que nós vamos seguir no próximo vídeo, o vídeo de número 20, que está dentro desse contexto dessa nova obediência que se dá no corpo de Cristo, do capítulo 12, 1 a 15, 13. Espero te encontrar no próximo vídeo para nós entendermos então essa sequência que nós estamos colocando a partir desse capítulo de número 12, para entendermos a prática, a dinâmica da vida da igreja, no sentido daquilo que Paulo frisa bem aqui até aqui, né? Tem que ser servo, servir. Essa é a base para nós estarmos, né, sendo instrumentos de Deus, sendo agidos pela ação do Espírito Santo, né, para que possamos viver essa boa, perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Te encontro no próximo vídeo, te espero, né, que você possa estar presente em todos esses momentos aqui para nós entendermos bem esse livro e entendermos quem nós somos também como Igreja de Cristo aqui na face da Terra. Até lá, fica na paz, que Deus te abençoe.